O relatório ele é muito extenso, ele é separado também por regiões. Agora, por exemplo, se o mundo não conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, como é que será a Amazônia do futuro? Espécies serão extintas ou até mesmo qual será o impacto para as populações que lá vivem? Porque a gente fala muito, a gente pensa muito no impacto da mudança climática para o próprio ecossistema, mas isso vai causar um impacto enorme para as pessoas também. A Patrícia poderia falar um pouquinho sobre isso? Ah, é muito boa, Lê, dessa sua pergunta, muito boa essa colocação. Eu desenvolvi um box que está só sobre a Amazônia. Então, foi a primeira vez, você tem razão, foi a primeira vez assim que o relatório traz, com muito mais propriedade, um olhar social para a Amazônia. Então, a gente conseguiu trazer o que significa o aquecimento, né? O que significa os impactos e riscos das mudanças climáticas no contexto dos povos indígenas da Amazônia. Então, dentro desse contexto, a gente traz porque, como eu te disse, existe um componente muito forte de justiça climática nesse relatório, porque historicamente os países, né, e as regiões e as populações que são mais responsáveis por a maior parte das emissões dos gases de efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global, enquanto que as regiões do sul global são aquelas que experienciam os impactos mais severos e mais acirrados. E são as populações do sul global que têm a menor capacidade de resposta. Dentro dessa população que já é vulnerável exposta, a gente tem também a vulnerabilidade que tem cor, que tem raça, que tem etnia, que tem gênero e que tem geografia, né? Então, a gente tem trazido isso com muito mais proeminência nesse relatório. Para os povos indígenas, e Amazônia, nesse documento, a gente mostra como, para algumas populações, esse limiar social ele já tem acontecido. Por conta do quê? Perdas e danos. É outro conceito novo que o IPCC tem, quer dizer, ele não é novo, mas ele ganhou muito espaço dentro desse relatório, porque o que a gente está tratando, como eu te disse, a questão da justiça climática, é porque a gente tem observado e os riscos no futuro vão se materializar de maneira muito mais pronunciada, que geram perdas, danos, que são econômicos e também não econômicos, não materiais, como perda de habitat, perda de valores coletivos, perda de lugares sagrados, e isso tudo para um povo, perda de modo de vida. Né? Então, isso tudo num contexto indígena e, sobretudo, na Amazônia, é muito severo. Mas não é só a Amazônia nesse caso, a gente tem o Ártico, que também, né, 1,5 grau em 2040 significa 7 graus de aquecimento no Ártico. O que acontece com esses povos? O que acontece com a população mais né, indígena, tradicional, que depende mais desses ecossistemas? Então, no caso da Amazônia brasileira, a gente tem mostrado que os povos indígenas e a população mais tradicional, ela está no cerne da questão dos impactos que geram a vulnerabilidade e a exposição, que é a mudança do uso da terra, que são atividades ilegais de desmatamento, de mineração, conflitos fundiários que acontecem dentro do seu território, e mais os impactos das mudanças climáticas. E o que a gente mostra é que essa população ela está num risco, né, muito, muito grande. E qual é o risco? Se, né, algumas pessoas podem falar, bom, a gente tira essa população de lá e elas vão morar em outros meios. E isso já está acontecendo, a gente já está tendo muita migração entre e dentro dos países, por consequência de mudanças climáticas, por consequência dos processos desiguais de desenvolvimento socioeconômico. Então, de novo, quando você tem um impacto na fenologia, que a gente sabe, na Amazônia, algumas espécies florescem já de maneira diferente, a gente tem perda de polinizadores, né? Então, ineficiência da própria agricultura de subsistência por conta de seca extrema ou cheia extrema. Então, esses povos já, né, muitas, como consequência disso, já estão saindo do seu território. E aí eles migram para uma situação de cidade. Só que o que acontece? É uma estratégia de adaptação, mas que, no longo termo, ela é mal adaptativa. É outra novidade do relatório. É a primeira vez que o relatório traz sessões e mais sessões sobre o que significa essa mala adaptação. Então, quando você
traz essa população que já era marginalizada no seu lugar de origem. Ela não vai ser uma população apta a viver nas cidades, ela não tem oportunidades de trabalho, né? Não tem oportunidades de educação ou de saúde, vão ocupar áreas marginais, já degradadas, aumentando assim a problemática das múltiplas crises que estamos vivendo, né? Que é uma crise humanitária como consequência de uma crise climática e ambiental, né?